de inovação, tá? E intraempreendedorismo, que faz parte hoje conosco, só para contextualizar para quem não é da instituição, faz parte conosco hoje um trabalho de envolvimento dos colaboradores na nossa plataforma Fabric. A plataforma Fabric é onde todos os nossos trabalhadores da OC, sejam de qualquer período, de qualquer turno, de qualquer unidade, podem publicar as suas ideias de melhorias ou de intervenções, e também responder aos nossos desafios com soluções, tá? É a plataforma hoje que a gente usa para a estratégia de intraempreendedorismo no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, seja muito bem-vindo, Vitor. A gente vai ter uma dinâmica, uma palestra do Vitor falando sobre cultura de inovação, e a seguir a gente vai para um debate. Então, quem quiser mandar pergunta, a gente seleciona aqui pelo chat depois para a segunda metade, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, a palavra é com você. Obrigado, Priscila. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, turma que está por aqui assistindo. Primeiramente, eu acho que já é uma honra estar tendo tempo de vocês nesse tempo tão corrido, nesse mundo de call, entre call, pandemia e toda a loucura que a gente tem vivido, ainda mais com um recorte especial para vocês da área de saúde, né? Então, fazendo uma rápida introdução, eu sou Vitor, faço parte aqui do Imagine e a gente se apresenta como uma plataforma para gestão de inovação corporativa. Mas antes da gente falar de plataforma de gestão de inovação corporativa, a gente entende que a gente tem um foco muito claro que é trabalhar com cultura de inovação. Então, todo o trabalho que a gente faz com a plataforma, como é o caso do que a gente tem rodado hoje, junto com o Oswaldo Cruz, é justamente fazer com que a plataforma seja um ambiente facilitador da gestão dessas ideias e que a gestão dessas ideias com potencial inovador possam ser melhor estruturadas, acompanhadas e implementadas. E como muito da tônica do que a gente diz é que a gente quer tornar o Imagine a praça pública da organização para falar de inovação, faz todo sentido a gente vir aqui falar um pouquinho sobre o que é cultura de inovação de acordo com a nossa visão. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e eu acho que vale a pena a gente conseguir enriquecer um pouquinho o debate. Confirma para mim se vocês estão conseguindo visualizar por aí. Compartilha de outra forma, por favor, está um pouquinho menor a tela. Eita, ficou um pouquinho menor? Tá, deixa eu tentar da outra forma, só um instantinho. Agora ficou só a tela, né, especificamente da apresentação. Ainda está menor. Eita. Você compartilhou a tela? Deixa eu fazer assim. Aí, melhorou. Agora foi? Sim. Legal. Foi. Legal. Pois bem, gente. Então, basicamente, como eu tinha falado, né, eu faço parte do Imagine e a gente fala que a gente transforma ideias em ciclos de experimentação e o foco hoje é falar de cultura de inovação. Mas, na prática, o que é cultura de inovação? E aí, eu fui atrás de tentar entender, para além do que a gente conceitualmente tem trabalhado aqui no Imagine, e eu encontrei uma fala do professor Michael D. Watkins, que eu acho que ela define muito bem o que é cultura, mais especificamente o que é isso através de cultura de inovação. Então, cultura são justamente as camadas consistentes e observáveis de comportamento dentro de uma organização. E a cultura de inovação são justamente os costumes que suportam essa inovação e que, de fato, ajudam ela a acontecer. Então, quando a gente pensa na cultura de uma organização, a gente está falando das maneiras informais com que se trabalha, qual é o propósito e missão, quais são os valores individuais, quais são os valores coletivos, quais são os processos formais e como essa cadeia de 5 fatores juntos representam o que a gente entende como cultura da companhia. E como vocês podem olhar aí, a gente não está falando de uma tecnologia, a gente não está falando de algo que envolve uma grande reinvenção da roda. A gente está falando, na verdade, de coisas que estão no nosso dia a dia, de coisas que estão no nosso hábito, de coisas que estão na nossa rotina e na forma com a qual a gente interage dentro daquele ambiente. Seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente de cooperação, ou seja um ambiente do qual a gente, de alguma maneira, agregue pessoas, reúna pessoas em prol de um objetivo comum. E aí, por que a cultura de inovação é tão importante assim? A cultura de inovação, ela é extremamente importante por diversos fatores. Mas uma das coisas que eu queria trazer aqui para vocês também é uma outra pesquisa que foi realizada pela Vima. E dentro dessa pesquisa dessa Vima, que é uma outra plataforma estrangeira que trabalha também com cultura de inovação e é parceira da gente,
eles conseguiram detectar, fazendo uma enorme investigação, de quais são os principais motivos pelo qual um trabalho de inovação falha dentro de uma organização. Então, ou seja, antes de falar de cultura, até independente de falar de cultura, a investigação deles na pesquisa era por que projetos de inovação falham. E dentre as diversas coletas de informações que foram apresentadas, um dado para eles foi bastante perceptível e gritante, que o segundo principal motivo pelo qual as organizações falham dentro de uma iniciativa de inovação é justamente a falta de suporte cultural dentro daquele ambiente para que a inovação aconteça. Então, ou seja, às vezes existem os recursos, às vezes existem as pessoas, às vezes existem o orçamento, às vezes existe todo esse contexto completamente favorável, mas sem a ausência de um suporte cultural, todos aqueles orçamentos, as iniciativas, as ações de maneira geral que têm um propósito de trazer aquela inovação vão dar, de alguma maneira, errado, porque não vão ter o apoio necessário, não vão ter o suporte para poder fazer isso acontecer. E isso a gente está olhando que, apesar da gente estar vendo aí um conjunto de fatores que foram apresentados, dos motivos pelo qual a inovação fracassa, no top 3 ali a gente tem justamente essa falta de suporte cultural, acompanhado diretamente, né, de clientes e colaboradores que não engajam com aquela atividade, ou também a falta de um suporte na liderança, que indiretamente tem uma relação muito forte também com cultura de inovação. Então, quando a gente começa a perceber que o segundo principal motivo é algo que tem um fator muito intangível, a gente começa a se perguntar o seguinte: se algo que aparentemente está intangível e é o segundo principal motivo de inovação, como a gente pode começar a visualizar e, a partir dessa visualização, tentar buscar alternativas para resolver, contornar ou até diminuir o impacto que essa falta de suporte cultural traz na hora de fazer inovação de verdade dentro das organizações. Então, quando a gente fala do porquê é importante, essa falta de esforço é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração. Então, se a organização não valoriza a inovação, ou pior, ativamente desencoraja, a maioria das pessoas da organização simplesmente vão ver aquilo ali como algo que pode ser interessante, ou que seria bom fazer. Esse tipo de ambiente faz com que pontos fora da curva, pessoas que têm ideias fora da curva, iniciativas fora da curva, sejam desencorajadas a tentar fazer essas coisas novas. E o outro motivo, quando a gente fala do porquê é importante, é justamente para a gente conseguir contornar essa falta de suporte. Então, por mais que a inovação possa vir a acontecer, ela vai perder o fôlego na medida que dezenas de pessoas precisem estar envolvidas na tomada de decisão para fazer qualquer coisa. E mesmo que consiga, as ideias não vão se enraizar como poderiam, e isso não vai ajudar em nada. Então a gente está falando de tentar criar um ciclo onde existe suporte para aquilo ali acontecer, esforço para aquilo ali se viabilizar, medição e aprendizado para conseguir entender o que é que está acontecendo e, por fim, a gente volta para coletar os resultados. Segue e renova-se o ciclo, já que a gente está falando que o trabalho de cultura é um trabalho contínuo. Então, ele precisa de suporte, precisa de esforço, a gente precisa medir e acompanhar o que é que a gente está aprendendo com aquelas iniciativas e, por fim, coletar os resultados de tudo que está acontecendo. Então, sem visualizar os dados do que está acontecendo, os dados das informações, os dados das inovações que estão sendo geradas, a gente não tem como entender se aquilo está avançando ou não está. E aí, uma cultura de inovação forte é justamente o motor que conduz a organização a constantemente se melhorar, avançar e inovar. E nisso, quando a gente fala do porquê é importante, a gente consegue muito facilmente separar o que é uma organização com a cultura de inovação forte do que é uma organização com a cultura de inovação fraca. Então, quando a gente fala de uma organização com a cultura de inovação forte, a gente vê justamente culturas que se unem em torno da diversidade, performam melhor na crise do que em tempos normais. Todos sabem o motivo daquela organização existir. As pessoas que fazem parte daquele ambiente acreditam na liderança. Os indivíduos acreditam em cada um fazer sua parte, pois confiam que todos farão o mesmo. E essa, de maneira geral, são características que a gente consegue ver com muita facilidade em ambientes que têm uma cultura de inovação forte. Já quando a gente fala de ambientes que têm uma cultura de inovação fraca, são ambientes em que as pessoas não possuem interesse em olhar para o todo. Então a gente está falando de eu vou simplesmente me preocupar com aquilo que é da minha área, com aquilo que é do meu departamento, com aquilo que de alguma maneira se relaciona ou intervém diretamente a mim.
Segundo ponto, as pessoas vão priorizar, resolver questões individuais. Então, o que não está dentro da minha mesa, o que não está dentro do meu ambiente de resolução, para mim pouco importa. Esse é o meu foco, eu vou resolver aquilo que é apenas de minha responsabilidade. Depois, possuem mentalidade de que sobreviva o mais forte. E aí, quando a gente fala de sobreviva o mais forte, tudo bem, essa pessoa está tendo alguma dificuldade de adaptação, está tendo algum problema para conseguir entender o que precisa ser feito, ou como a gente funciona aqui internamente, o problema é dela, porque aqui essa pessoa provavelmente não está se adaptando e ela que siga. Depois, a gente olha para esses ambientes que não têm uma cultura de inovação forte, que têm uma cultura de inovação fraca, elas olham para outras áreas como áreas inimigas, como oponentes, como pessoas que de alguma maneira estão lá para atrapalhar seu modo de trabalho, estão lá para de alguma maneira não facilitar a forma dessas pessoas trabalharem, estão lá para tentar criar burocracia, estão lá para de alguma maneira tentar intervir no perfeito funcionamento daquelas relações. Então, quando a gente começa a perceber as mesmas pessoas do ambiente de trabalho como inimigos, de alguma maneira tem um ponto de atenção muito forte aí que precisa ser levantado. E por último, não compartilham informações entre si. Então, dentro de um ambiente onde a cultura de inovação precisa fortemente de colaboração, precisa fortemente de troca de ideias e da capacidade da gente trocar, interagir e através de um pensamento coletivo chegar em algo maior e melhor, o fato da gente não compartilhar informações é talvez a gente estar querendo fazer com que uma plantinha cresça sem a gente regar ela. Então, compartilhar informações é a principal coisa que a gente precisa fazer quando a gente fala de uma cultura de inovação forte. E aí a gente começa a avançar e se fazer a seguinte pergunta, né? O que faz uma cultura ser inovadora? Então, eu já entendi o que é uma cultura de inovação forte, eu já entendi o que é uma cultura de inovação fraca, eu já entendi o que é a cultura de inovação e como essas coisas de alguma maneira interagem com o modelo e a forma com o qual eu trabalho, mas o que faz essa cultura ser de fato inovadora? E aí, o que é que faz ela acontecer? Existe um meio do caminho que requer pesos e contrapesos que ajudem a balancear o modo de trabalho que ajuda a cultura de inovação a acontecer. É muito comum a gente falar de a cultura de inovação a gente tem que ser aberto, a gente tem que dar muita disponibilidade para as pessoas poderem fazer o que quiser, tem que dar ideia, não pode ter freio, não pode reprimir, não pode nada, mas é importante a gente lembrar que a gente precisa ter pesos e contrapesos, porque não é simplesmente a gente dar uma carta branca para que as pessoas possam propor e dar ideias e aquilo ali ser executado ao bel prazer. A gente precisa de algum nível de direção, a gente precisa de algum nível de acompanhamento, e a gente precisa, em alguma instância, entender que a gente tem que dar liberdade, mas a gente também tem que ter muita honestidade e transparência com aquelas pessoas que estão tendo aquela liberdade, de elas entenderem se aquelas iniciativas estão, de fato, trazendo resultado, se elas estão nos ajudando a avançar e se elas, de alguma maneira, estão fazendo com que a gente se perceba inovando. Então, olhando para essas diversas experiências consolidadas, tem um outro professor de Harvard que eu gosto muito, que é o Gary Pisano, e ele trouxe um retrato do porquê é tão difícil construir uma cultura de inovação. Então, quando ele fala desse retrato, dessa dificuldade de construir, algo que ele diz é justamente isso, que a gente precisa ter os dois lados da moeda. Então, a gente tem que ter, sim, uma tolerância ao fracasso, mas a gente não pode ter uma tolerância à incompetência. Então, a vontade de experimentar requer uma disciplina rigorosa. E a gente precisa ter algo que a gente chama muito de segurança psicológica para ter um conforto de ter uma franqueza, como até eles citam, brutal, uma franqueza muito aberta e muito sincera, para que as pessoas entendam naquelas iniciativas que elas estão tendo se aquilo está dando certo, se aquilo não está dando certo. E a colaboração, ela deve ser equilibrada com a responsabilidade individual. Então, tudo bem que a gente está trabalhando em grupo, tudo bem que a gente está trabalhando em equipe, mas isso não é fator fundamental para fazer com que a gente possa simplesmente delegar todas as funções para aquelas pessoas do time e eu estar aqui do meu lado, não arregaçando as mangas para fazer aquilo se viabilizar. E esse nivelamento requer uma liderança forte. Então, a menos que a gente consiga criar essas tensões, esses pesos e esses contrapesos entre pressionar e, ao mesmo tempo, dar abertura, ter uma tolerância ao fracasso, mas, ao mesmo tempo, não ter uma tolerância com incompetência,
esse meio do campo, esse equilíbrio, ele é uma coisa muito fundamental. E é por isso que eu acredito que quando a gente fala de criar uma cultura de inovação, a gente está falando de criar um lugar onde a gente está andando numa linha muito tênue entre a abertura à experimentação, mas um compromisso concreto com o aprendizado, de uma maneira onde a gente saiba o que é que a gente quer alcançar, por que a gente quer alcançar, e se a gente não alcançou, o que aconteceu de errado. Então, essa é talvez um dos lugares mais difíceis e porque é tão difícil fazer cultura de inovação, apesar da gente estar aqui falando pra caramba e vendo esse assunto crescer cada vez mais nos últimos tempos. E aí, o que são alguns exemplos de culturas inovadoras? Eu acho que a gente poderia aqui também citar, escutar, eu acho que vale muito a pena nesse momento de conversas e perguntas, a gente entender um pouquinho mais o que é que vocês no Oswaldo Cruz também têm feito, e aí eu queria muito ouvir de vocês, mas eu acho que vale citar alguns outros exemplos de grandes empresas, não necessariamente relacionadas ao setor de saúde, mas que de alguma maneira conversam um pouco com projetos de grande escala, com grande impacto, ou negócios que têm uma forte influência global e que, diante dessa necessidade global, conseguem sim ser percebidos como empresas muito inovadoras, não só externamente, mas também pelos próprios colaboradores. Então, uma delas, que eu acho que é indiscutivelmente uma das principais, quando a gente pensa em cultura de inovação, é a Pixar. Então, a Pixar ela tem uma cultura focada em um senso muito forte de trabalho colaborativo. Então, quando a gente fala em trabalho colaborativo, a gente fala em criar um ambiente onde todo mundo, de alguma maneira, pode estruturadamente dar ideias, propor ideias e favorecer as interações entre aquelas diversas partes para que a colisão daquelas ideias possa criar novas conexões. Então, quando a gente fala desse ambiente colaborativo, a gente vai desde tentar entender que não é só sobre eu pensar o meu modelo de trabalho, a minha forma de trabalhar para eu entro aqui às 8 horas, vou até às 12, meus compromissos entre 8 e 12 envolvem entrar em algum call, conversar, ter alguma reunião com outras pessoas, fazer a minha tarefinha e depois concluir. Talvez a visão dessa cultura focada em trabalho colaborativo passa também tentar criar ambientes onde a colisão dessas ideias, a colisão dessas pessoas, o compartilhamento de informações possa acontecer de maneira mais orgânica. Então, como é que a gente pode, como por exemplo, pensando na Pixar, criar um ambiente onde a colisão dessas pessoas aconteça, onde um encontro favorável e orgânico possa surgir? Outra coisa que eu acho que vale citar é falar de uma missão de uma empresa concreta, uma missão de empresa concreta a todos e o trabalho orientado a isso. Então, qual é a grande missão da Pixar? Essa é uma missão que ela é muito claramente apresentada e definida por todo mundo que está lá dentro. Então, todo mundo, sem exceção, sabe falar o que é essa missão da empresa, sabe falar qual é o grande objetivo, qual é a grande missão da Pixar e, de alguma maneira, também se sente pertencente àquilo ali. E uma das coisas, quando a gente fala num modelo de gestão de ideias, de tornar esse colaborativo e de dar algo mais tangível de como eles trabalharam, foi justamente a criação de um modelo de compartilhamento de ideias que internamente eles chamam de Brain Trust. Então, o que é o Brain Trust? Imaginem, basicamente, você como um desenvolvedor, uma pessoa que está numa etapa a nível de operação ou tático dentro da organização, começar a ter interações diretas com o vice-presidente, com o CEO ou com um grande diretor internacional daquela sua empresa, da organização que você está. O Brain Trust é justamente esse modelo, onde as ideias, os filmes que estão sendo desenvolvidos lá dentro da Pixar, têm uma rotina frequente de conversas diretas com as principais diretorias da empresa. Então, existe um tempo dedicado do topo da liderança para conversar diretamente com essas pessoas e entender, envolvido ali, quais são os projetos que elas estão fazendo, qual a visão que elas têm em relação àquele projeto, por que elas acreditam que aquele projeto está avançando, não está travando, no que ele poderia melhorar, e é uma oportunidade de receber um feedback direto dessas pessoas. Então, a gente está falando de camadas que muitas vezes têm uma infinidade de hierarquias totalmente horizontalizadas para que essas duas pessoas possam se encontrar em cima de algo que é um objetivo comum a todo mundo dentro da organização. Já que existe uma clareza de missão, existe uma missão concreta, que todo mundo se sente fazendo parte daquilo ali, obviamente, o senso de autonomia e de uma visão colaborativa de que todo mundo quer o melhor do que está sendo construído vai acontecer. Logo, o que o Brain Trust faz é exatamente isso.
Ele horizontaliza essa relação e, a partir dessa horizontalização, ele permite com que trocas de muito mais qualidade, de muito maior teor de descobertas e de visões distanciadas sobre aquilo ali acontecendo, possam funcionar, possam se viabilizar. Um outro exemplo de organização que vale a pena a gente citar e que passou por uma profunda transformação cultural é a Microsoft. Então, a Microsoft ela teve a entrada há pouco mais de 10 anos do Satya Nadella como CEO da Microsoft. E essa mudança do Satya Nadella, essa entrada dele, tinha um objetivo muito claro: tentar fazer uma profunda mudança cultural dentro da organização. Então, justamente o Chief People Officer, que é a pessoa dentro da Microsoft, responsável por olhar pela qualidade de vida, qualidade de trabalho e qualidade de maneira geral da cultura organizacional da Microsoft, percebeu que esse ambiente de intensa transformação foi viabilizado diante dos seguintes aprendizados. Então, eles criaram uma visão com um pouco mais de distanciamento histórico para contar o que é que fez essa mudança cultural acontecer lá dentro da Microsoft. Então, a gente está falando de uma organização global, com mais de 100 mil colaboradores, que tinha uma visão que estava, na verdade, sendo percebida pelo mercado e percebida pelas pessoas dentro da organização como uma empresa grande, predadora, que pouco respeitava o mercado, o ambiente, etc., que não trazia mais grandes inovações do mercado. Então, a gente está falando de um ambiente há 10 anos atrás, onde provavelmente o Internet Explorer já não era o principal navegador, onde a gente já viu um crescimento cada vez maior de dispositivos móveis e os sistemas operacionais de dispositivos móveis, como por exemplo o Android, como por exemplo o iOS, cresciam cada vez mais em quantidade de usuários. E eles deixaram de ter também o domínio do principal sistema operacional dos computadores. A gente se refere a um celular, a gente pode pensar no celular como um computador também, e que nada de grandemente extraordinário passou a acontecer. Então, essa mudança veio também deles olharem que não era só baseado em perceber mudanças externas de mercado, que eles conseguiriam voltar a ter uma visão não só competitiva de mercado, quanto também voltariam a crescer em sua lucratividade, etc. e tal. Então, esses 5 passos que foram elencados dentro dessa jornada deles seguiram a seguinte linha de raciocínio. Primeiro, eles tentaram fazer um diagnóstico preciso da cultura da empresa. Então, sentaram, conversaram com diversos atores, em diversas instâncias, em múltiplas áreas dentro da organização, para ouvir, muito mais do que propor e sugerir, num primeiro passo, ouvir o que é que aquelas pessoas entendiam sobre o que era a cultura da empresa, como que a inovação acontecia lá dentro, o que elas acreditavam que fazia a inovação não dar certo ou não ter espaço para funcionar. E esse conjunto de investigações deu para eles um diagnóstico completo. A partir desse diagnóstico, foi possível eles começarem aí a entender que iniciativas precisavam ser tomadas, que ações precisavam ser realizadas e por onde eles iam fazer para conseguir viabilizar aquilo ali. Em seguida, passaram a mensurar, aprender e corrigir o curso. Então, ou seja, depois de ter feito esse diagnóstico, fizeram um grande plano, uma grande missão para tentar fazer essa transformação cultural, mas eles entenderam que não era sobre seguir aquele planejamento escrito em pedra. Era preciso fazer pequenas adaptações, ajustes no percurso, principalmente porque a gente descobre coisas novas no caminho à medida que a gente vai implementando novas coisas, e esse é o benefício de mensurar e aprender, que é justamente a gente ter como medir o que está dando de resultado com aquelas iniciativas e da gente aprender de maneira geral o que funciona e o que não funciona dentro do ambiente, dentro da cultura onde a gente está. Em seguida, eles partiram para justamente fazer uma mudança de cultura básica em propósito. Então, qual é o propósito da empresa? Qual é o propósito que ela tem? Ter esse discurso claro, ter esse entendimento concreto por todo mundo dentro da organização é fundamental para que essa visão de cultura que se quer chegar possa acontecer. E aí, em seguida, eles passaram a integrar ações em diversos níveis. E aí, quando a gente fala em diversos níveis, a gente mais uma vez está falando em horizontalizar as relações e os lugares onde essas inovações acontecem, onde essas iniciativas acontecem. Então, não é só sobre a gente querer fazer com que todo mundo que está na linha de frente, na parte mais operacional do trabalho, entenda o que é a cultura de inovação. É preciso que a gente traga também as pessoas de média gestão, as pessoas da alta gestão, que a gente traga a direção para se envolver com isso. É preciso que a gente olhe para as redes sociais, é preciso que a gente olhe para o ambiente
dos grupos e indivíduos que separadamente fazem suas relações e agrupadamente representam a organização. É preciso que a gente consiga entrar numa camada de governança e falar sobre esse assunto. Então, integrar esses diversos objetivos e fazer com que essa visão clara chegue para todo mundo é fundamental. Em seguida, quando ele fala de moldar a narrativa, tem uma iniciativa da Microsoft, quando ele fala dessa transformação cultural, que eu acho extraordinária. Então, basicamente, eles construíram uma história que ajudava a desenvolver o que era essa visão de mudança cultural que estava querendo ser alcançada. E dentro dessa mudança cultural que eles estavam querendo trazer, toda semana existia um encontro onde traziam pessoas que, de alguma maneira, reforçavam aquela narrativa positiva de que tipo de cultura era aquela que se esperava. Então, tem uma história que eles contam de que encontraram um desenvolvedor sênior que tinha uma baita de experiência trabalhando lá dentro da Microsoft, que tinha desenvolvido uma funcionalidade para relógios inteligentes, para que esses relógios se mantivessem um pouco mais firmes e estáticos para pessoas que tinham mal de Parkinson. Então, eles encontraram aquilo ali navegando diante das soluções que existiam para a área de saúde, encontraram uma história muito legal, trouxeram aquela história e, a partir daquela história, eles começaram a tentar encontrar várias outras histórias que se replicavam, confortando, ou melhor, corroborando com aquela visão que eles tinham de, ó, esse aqui é o tipo de mudança cultural que a gente quer. Alguém que entende uma dor real, que consegue se conectar com um grupo dentro da própria organização para propor uma solução, que testa aquilo ali, aprende com o processo e a gente vem para cá para compartilhar, dizendo esse é o tipo de visão que a gente acredita que a Microsoft pode ter. Construir tecnologia que melhore a vida das pessoas e etc, etc e tal. Então, moldar essa narrativa e encontrar exemplos concretos que reforcem ela para fazer com que as pessoas conheçam esses exemplos é uma forma brilhante de você ajudar a justamente arrastar multidões com base em histórias reais. E, por último, manter-se humilde. Então, é muito comum, quando a gente começa a fazer uma grande mudança ou fazer um baita de um diagnóstico, encontrar oportunidades, nas primeiras iniciativas a gente já sentir que a gente está dando muito certo e, à medida que a gente começa a achar que a gente está dando muito certo, é onde as coisas começam a dar errado. Porque, na verdade, o trabalho está só começando, o trabalho está só arranhando a superfície, porque na hora que você cansar de estar fazendo esse trabalho de cultura de inovação, é aí que você está finalmente começando a falar com todo mundo. Dá trabalho, requer esforço, é muito repetitivo, é sobre constância, mas é o único e é o principal caminho para a gente conseguir, de fato, fazer com que uma mudança cultural aconteça. Porque a gente não está falando de simplesmente botar uma tecnologia na mão de pessoas. A gente está falando de fazer com que as pessoas entendam qual é o propósito que uma tecnologia pode ter na transformação da vida delas, no modo como elas trabalham e no modo como elas ajudam a fazer as pessoas com quem elas interagem dentro do ambiente delas uma forma melhor de se ter uma entrega de valor. E aí, quando a gente começa aqui a avançar, eu acho que existem algumas 6 dicas de como criar uma cultura mais inovadora dentro da organização. E dentro dessas 6 dicas, a primeira delas é justamente tentar entender qual é o status quo daquela estrutura. Então, infelizmente, esses programas de mudança cultural muitas vezes podem ser nada mais do que alguns novos valores que uma liderança recém-assumida de uma empresa gostaria de ver mais, sem realmente entender a dinâmica existente na organização. Então, provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar de situações onde havia a entrada de uma pessoa boa, muito bem intencionada, uma visão muito arrojada, mas que pela ausência de entendimento de como aquele ambiente onde ela se situava funcionava, aquelas ideias não tinham muita aderência, porque ele estava propondo um modo de fazer, um jeito de fazer, ou um algo a se fazer que não necessariamente combinava com o modo com o qual aquela organização funcionava, desde a forma de troca de informações, a compartilhamento de ideias, a interações de maneira geral, ou questões que, porventura, hierarquicamente, podiam atrapalhar ou invisibilizar aquelas iniciativas. Então, cada cultura tem pontos fortes que fizeram da empresa ser o que ela é. Então, obviamente, uma organização não chega num baita de um tamanho gigantesco, tremendo e significativo sem que existam grandes méritos naquela cultura que ajudaram a fazer a empresa crescer. Mas justamente devem haver questões culturais que possam estar impedindo ela de ir para um outro lugar.
e é necessário entender o que é essa estrutura, o que é esse status quo, para, a partir disso, entender o que propor. Em seguida, mudanças culturais começam do topo. Então, quando a gente fala em uma transformação cultural completa, ele é um empreendimento tão grande que ele sempre tem que começar de cima. Ele requer uma liderança forte e um amplo comprometimento de toda a administração. Então, quando a gente fala em mudança cultural começa do topo, a gente se refere a esses líderes. E esses líderes devem se tornar modelo para todo tipo de comportamento que se espera de todos. E a outra coisa, comunicar constantemente o destino e a importância dessa transformação. Então, a gente vive um contexto onde a gente está vendo cada vez mais o esvaziamento de ações que, de alguma maneira, não têm um propósito muito claro de melhoria, tanto da relação com que as pessoas têm dentro do seu ambiente de trabalho, quanto também que não tem um propósito muito claro de para que elas servem, qual é a função que elas vão trazer e qual é a melhoria que, de alguma maneira, elas vão proporcionar àquela entrega de serviço, oferta, produto, trabalho, etc. Então, é muito importante que a gente consiga comunicar o que é que aquela transformação traz, que a gente consiga ser muito transparente, que a gente consiga ser muito sincero em relação àquilo. Porque se a gente não consegue conquistar a confiança daquelas pessoas, da importância daquilo ali, o ceticismo vai imperar e dentro de um ambiente de ceticismo a gente vai ter meramente as pessoas reproduzindo aquilo que eu falei dentro de um ambiente de cultura de inovação fraca, que são pessoas preocupadas pessoas preocupadas apenas com suas ações individuais, com suas responsabilidades, que olham para departamentos como inimigos e que de alguma maneira tentam se distanciar o máximo possível de arriscar, porque esse se arriscar pode significar uma exposição que para essas pessoas não é tão positiva. Em seguida, apesar da gente falar que as mudanças culturais começam do topo, é justamente de baixo para cima que elas acontecem. Então, embora a transformação tenha que começar do topo, ela não vai acontecer se os funcionários de toda a organização não concordarem, ou se as formas de trabalhar dentro da empresa não mudarem no nível de base. E aí existem alguns conjuntos de coisas que a gente sempre atribui a esse de baixo para cima. Então é preciso que a gente tenha práticas de comunicação e gestão sobre o que é que está acontecendo, sobre que iniciativas estão funcionando, que iniciativas não estão funcionando e que iniciativas estão sendo ajustadas ou estão prestes a entrar, que tenham, de alguma maneira, uma visão em melhorar a cultura e aquele ambiente. Em seguida, é preciso entender como priorizar essa alocação de recursos. E aí, quando a gente fala em alocar recursos, quando a gente se refere a um trabalho intangível, como é fazer um trabalho de mudança cultural, de contribuir com o fortalecimento da cultura de inovação dentro de uma organização, a gente está falando de mexer o capital intelectual, que não é máquina, não é mesa, não são coisas que a gente visualiza que uma transformação aconteceu, mas que tem um efeito muito prático. Então, como que a gente justifica essa alocação de recursos? A gente pode justificar tentando desenvolver métricas e processos que, de alguma maneira, nos ajudem a ter dados e visualização sobre como aquele capital intelectual tem feito os investimentos e que retornos ele tem tido. Em seguida, decisões de contratação e demissão também devem ser percebidas como algo que tem um forte impacto com relação a como as pessoas percebem a cultura daquela organização em relação a iniciativas de inovação. Então, se existe uma pessoa dentro daquele ambiente com qual você está trabalhando, dentro daquela organização, que é a pessoa que tem muitas iniciativas, que é a pessoa que dá muitas ideias, que é a pessoa que tende a tentar fazer sempre uma provocação, tem um pensamento fora da curva, e essa pessoa é desencorajada, é muito provável que o entorno daquela pessoa perceba aquela falta de apoio, aquela falta de suporte e pense: para que eu vou dar ideia se ninguém muitas vezes escuta a minha ideia? Para que eu vou tentar buscar algum tipo de reconhecimento em dar uma ideia nova, em propor alguma ideia nova, se isso vai fazer com que o meu emprego seja colocado em risco, com que o meu papel seja colocado em risco, com que o meu cargo perca relevância, com que, seja lá o que for, de alguma maneira, a gente consiga desencorajar essa pessoa. E, por fim, criar um ambiente onde existam recompensas e promoções, ou seja, que exista um reconhecimento pelo esforço das pessoas que estão tendo iniciativa, tomando risco, assumindo o aprendizado e compartilhando colaborativamente
quais têm sido os sucessos e os êxitos, de maneira geral, que aquela nação tem trazido. Então, é preciso recompensar, é preciso promover, é preciso reconhecer as pessoas que, de fato, estão tentando propor fazer algo diferente. Em seguida, foco claro em quick wins. Foco claro e quick wins para emplacar a confiança. Então, o foco claro é o que a gente quer com a inovação? Aonde a gente quer chegar com a inovação? Para que a inovação vai vir para cá? No que é que ela vai mudar? Quais são os motivos? Então, é muito necessário que a gente tenha um foco concreto do que se espera da inovação dentro daquela organização, para que todo mundo saiba o que é esse foco e a gente tenha uma capacidade de ser muito objetivo e assertivo quando ideias ou iniciativas de alguma maneira parecerem inovadoras, mas a princípio não serem foco, não estarem na prioridade ou não estarem no objetivo principal do momento com aquelas relações. E quick wins são justamente aquelas pequenas vitórias que a gente sempre assimila com, eu tenho um objetivo aqui de 3 meses, mas eu consigo quebrar esse objetivo de 3 meses em 3 grandes entregas, e na entrega do primeiro mês eu já consigo te contar aqui parte relevante do que eu tenho conseguido, um pouco do que eu tenho descoberto, as coisas que eu tenho aprendido, as coisas que eu tenho achado. Isso é uma forma. Então, em uma grande organização, não dá para mudar tudo do dia para a noite. Então, é muito importante que a gente nem tente fazer isso, porque não vai dar. A gente vai se frustrar, e a gente vai frustrar as expectativas das pessoas quando a gente fala com isso. Então, algo que é muito comum até a nível de Imagine é quando a gente está debatendo sobre cultura de inovação com outras organizações que a gente está apresentando, a gente falar, olha, não espere que em 1 mês, que em 2 meses, que em 3 meses, uma mudança cultural super significativa aconteça. Mas saiba que a constância desse trabalho ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano, vai te dar repertório suficiente para já começar a ver esses resultados. Mas pensem, se às vezes a gente tendo uma conversa individual com uma pessoa, uma conversa individual com uma pessoa corredor, mas enfim, se a gente tem uma conversa com uma pessoa e a gente muitas vezes, depois de um longo debate, de muitas horas, não consegue mudar a visão daquela pessoa sobre aquilo, ou de alguma maneira esclarecer alguma questão que existe naquela pessoa, imagina a gente tentar mudar a mentalidade de um modo de trabalho de centenas, de milhares de pessoas. A gente não consegue fazer isso tão rápido, não vai mudar do dia para a noite. E é muito importante que a honestidade dessa conversa sobre cultura de inovação também aconteça. Mas tenho certeza, sem cultura de inovação, sem segurança psicológica, não há como uma inovação concretamente acontecer em qualquer organização. Isso é uma certeza que se tem. Então, basta escolher algumas das áreas mais importantes que podem realmente fazer a diferença e começar a partir delas. Então, é bom certificar que a gente pode ter esses ganhos rápidos. Então, por exemplo, pensando no contexto de uma grande organização que tenha dezenas de áreas, provavelmente vai ter uma área que é quem mais sente dor, que é uma área que tem pessoas que mais são empolgadas com aquilo ali, que tem muito interesse em ver essas iniciativas de mudanças, de transformação e etc. acontecerem, e são aquele grupo que mais vai abraçar, num primeiro momento, aquelas iniciativas. Então, algo que a gente pensa quando a gente fala de mudança cultural e de trabalhar com cultura de inovação é a gente tentar separar um pouquinho, fatiar em diversas áreas e a gente buscar justamente aquela área que tem um maior potencial de retorno para que a gente tenha esse ganho rápido. Então, aquelas pessoas que a gente chama de promotoras vão terminar tendo um efeito de ser um embaixador positivo dos resultados que aquelas iniciativas têm trazido, de ser um embaixador do sucesso daquilo ali, de serem pessoas que de alguma maneira vão ajudar a difundir internamente porque aquilo ali é importante. E mais do que a gente simplesmente contar uma história, fazer uma apresentação teórica, a gente ter casos práticos de pessoas do nosso lado que estão fazendo aquilo ali, conseguindo e tendo benefícios, é um dos melhores caminhos de a gente conseguir ter um êxito, de fato, em convencer e engajar e de maneira geral, entusiasmar pessoas no nosso entorno. E aí, a gente vai para o quinto e penúltimo ponto, que é comunicar, comunicar e comunicar com propósito. Então, como a maioria de nós, em posições de liderança, aprendeu, a gente realmente precisa continuar comunicando as coisas continuamente para passar a mensagem. Então, até como eu tinha falado há pouco tempo, né? Quando a gente acha que não aguenta mais, que a gente já falou o que tinha que falar, que a gente já foi super aqui, eu falei demais no que eu tinha que apresentar, para vocês entenderem o que é cultura, significa que a gente está apenas começando a falar com a maioria dos funcionários.
Então, a comunicação ela é a chave para a mudança cultural. E esse mesmo princípio se aplica à mudança cultural também quando a gente pensa em uma cultura de inovação. Então, a mensagem precisa ser repetida e consistente em todos os níveis da organização. A gente precisa comunicar com um propósito, falar por que a gente quer mudar, o que é que a gente quer mudar, por que a gente quer mudar e aonde a gente pode chegar se a gente mudar. Então, comunicar com um propósito ajuda as pessoas a entenderem que elas também podem fazer parte, elas devem se conectar com aquilo ali, já que afinal elas fazem parte daquela organização e elas devem também ter voz ativa para contribuir nessa transformação que é coletiva. E por último, quando a gente fala em comunicar com perdão, e ainda em comunicar com propósito, a gente fala sobre ser transparente, ter um propósito real ou porquê, criar um lema e usar histórias. Então, quando a gente fala em ser transparente, é preciso ser muito honesto em dizer, ó, a inovação, ela vai trazer X, Y, Z, ela vai nos ajudar a trabalhar de tal forma, ela vai diminuir as nossas dores nesse sentido, ela vai fazer com que a gente consiga acompanhar as mudanças do mercado, ou mudanças que, de maneira geral, o planeta pode ter sido envolvido. Então, a gente tem uma pandemia acontecendo que radicalizou tremendamente a nossa necessidade de estar digitizado e digitalizado para se relacionar com as nossas pessoas, com as pessoas com que a gente interage no ambiente de trabalho. E então ter essa comunicação transparente é fundamental. Ter um propósito real ou porquê, também já tinha citado, e criar um lema, como eu tinha comentado, é uma coisa também muito positiva. Então, quando a gente fala em criar um lema, a gente vê isso muito forte dentro do contexto de startups, que geralmente criam um lema e comunicam aquele propósito através daquele lema. Então, por exemplo, um dos lemas que vocês devem lembrar do Facebook é o Move Fast and Break Things. E aí, que era o mova-se rápido e quebre coisas. A gente nem precisa entrar no mérito aqui para debater sobre alguns problemas que existiram através dessa visão que o Facebook possuía e que depois, inclusive, eles mesmos mudaram o próprio lema. Então, o lema deles passou a ser Move Fast and Break Things, só que, ou melhor, o lema deles passou a ser o seguinte: mova-se rápido e faça coisas que tenham infraestrutura de crescerem rápido. Então, eles entenderam que esse jeito de quebrar as coisas, até para eles, como infraestrutura de Facebook, não funcionava mais. E aí, os stories, a gente pode olhar, por exemplo, para o próprio caso da Microsoft, que eu tinha comentado com vocês, onde eles trouxeram casos reais de pessoas que estavam dentro da própria rotina da Microsoft, de alguma maneira sendo inovadores solitários e trazendo esses inovadores solitários para que eles fossem percebidos como um todo, como os bons exemplos a serem percebidos de qual é a visão de cultura da organização. E, por fim, medir, aprender e iterar. Então, sempre que se embarca em uma transformação cultural, a única certeza é que tudo não vai sair como planejado. Então, essa mudança cultural é sempre um processo iterativo. E aí não é interativo, é iterativo de eu vou, converso, interajo, troco com aquilo ali, e a partir daquela troca de informações eu faço ajustes no percurso. Então, é bom a gente estar justamente preparado para esses desafios que inevitavelmente a gente vai enfrentar e a gente certamente vai encontrar maneiras de superá-los, também com um pouquinho de perseverança. Então, de maneira geral, gente, essa aqui é uma leve conversa, uma pequena introdução do que é cultura de inovação, por que ela é importante, e a gente poderia passar o dia aqui conversando tranquilamente sobre o quanto que é um assunto tremendamente relevante para a gente fazer com que inovação de verdade aconteça dentro das organizações. É isso, pessoal. Muito obrigado e vamos bater esse papo agora. A Priscila, o computador dela travou, ela já está entrando, tá? Muito obrigada. Tô vendo palminhas aqui. Obrigado, pessoal. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, também pode abrir o áudio e, e fazer a pergunta diretamente. Tá me ouvindo?
Ouvindo. Então, muito obrigada, Vitor. Sensacional, muito, muito bom ouvi-lo. Agora a gente aproveita esses 10, 15 minutos aqui para fazer uma discussão, enquanto o pessoal aqui tá mandando mensagens de parabéns, né? Fiquem à vontade, caso queiram fazer alguma pergunta, tá? Eu leio aqui, só mandar no chat. Mas muito obrigado, super relevante. E eu vou aproveitar, então, agora para falar um pouco sobre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né, dentro desse meio que dialogando com o que você acabou de apresentar, falando sobre a cultura de inovação, como que é isso para a gente. Eu imagino que, enfim, nas inscrições a gente viu que tinha muita gente de fora, esse é um evento aberto, né? Então, quem quiser mandar aqui no bate-papo de que instituição que é, fique à vontade também, até legal para a gente saber com quem que a gente está falando, tá? Era um convite aberto mesmo, até uma dessas questões que o Vitor trouxe da cultura, né? De comunicação, de não ser um ambiente restrito, realmente não é nada. Lógico, existem projetos e projetos, né? Mas o nosso posicionamento é de interação mesmo. Vamos conversar e nos conhecer. Então, falando um pouco do Oswaldo, para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou a gerente do Centro de Inovação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e o hospital inaugurou o Centro de Inovação em 2019. Porém, o hospital tem 124 anos, né? Então, por mais que a gente esteja falando de um tema novo, é um hospital antigo, né? E como que fica essa história de uma instituição centenária, tradicional, lidando com inovação? A inovação aqui não começou com a inauguração do centro, tá? E aqui tem colaboradores que não me deixam mentir, isso está no site, é público. Um dos valores, já há anos, tá, na instituição, vou ressaltar dois aqui que eu achei bem. Um era bem óbvio e o outro achei curioso, que faz um paralelo com a sua fala, que é tradição inovadora e o protagonismo colaborativo. Tá? Esses são valores do hospital, a gente não está falando nada do centro de inovação, tá? É uma característica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, é muito bacana que o centro de inovação ele é um fruto, ele é uma consequência, e ele não é a causa, né? A gente entende que a inovação ela está em todos os lugares e ela tem que estar no hospital como um todo. E aí a gente tem procurado criar algumas estruturas diferentes, alguns processos para conseguir interagir. Né? Hoje a gente tem algumas formas de relacionamento com a indústria, formas de relacionamento com startups, porque nosso posicionamento aí dentro, né, dos formatos de inovação é de inovação aberta, de cocriação. Esse ano inauguramos, né, em parceria aí com a equipe da Ficâmara, imagine, nós inauguramos a plataforma Fabrique, que é para intraempreendedorismo, então é como nós não só ouvimos as ideias, mas damos suporte, uma plataforma que tem conteúdo, agendamos mentorias, nós interagimos colaborador com colaborador, tá? A partir de problemas, né, soluções e aplicações. E aí eu queria trazer esses pontos, assim, que a existência de um centro de inovação hoje no hospital é mais consequência do que causa. A inovação ela está em todo lugar. E você trouxe vários aspectos interessantes, Vitor, indo além, né? Falando um pouco além agora do nosso hospital. Hoje, um desafio que a gente tem é de ouvir não só o colaborador, a indústria e os inovadores, os entrepreneurs, mas como envolver a sociedade nesse processo, tá? Quando a gente fala de cultura aqui, a gente estava falando mais do ambiente interno, mas eu queria ampliar um pouquinho, queria saber sua opinião e sua experiência com relação a envolvermos o cliente. No nosso caso, o cliente tem duas perspectivas, tá? Tem o cliente paciente, enquanto ele está na nossa estrutura física, mas tem o cliente como um todo, a sociedade, que em um momento ou outro tá mais voltado ou preocupado para questões de saúde ou não, né? A saúde é sempre uma pauta relevante, mas tem momentos que você está mais preocupado com isso do que outros, né? Então, a gente está desenhando, temos um pequeno projeto piloto de cocriação a partir de uma demanda de pacientes, tá? Mas queria saber um pouco de você, como que se dá essa questão nas outras instituições, o que você tem lido por aí. Legal, legal, Priscila. Então, quando a gente pensa em cultura de inovação, apesar de a gente estar trazendo esse debate para um olhar interno, né? Então a gente está falando de trazer essas capacidades, mobilizar as pessoas dentro da organização, é indiscutível a importância de a gente trazer esses atores externos e envolver eles de alguma forma. Obviamente que quando a gente pensa num modelo de
trabalho focado em gestão de inovação, em fortalecer a cultura, a gente está falando apenas daqueles indivíduos lá dentro, porque a gente não tem e nem agregaria muito a gente falar o que é cultura de inovação para quem está do lado de fora. Mas, com certeza, é fundamental a gente fazer com que as pessoas entendam o que a gente está querendo, qual é a visão que a gente está buscando, e de alguma maneira até trazer elas para dizer, ó, isso aqui é aquilo que transforma, que melhora de maneira mais ou menos relevante que você está fazendo. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente começa a pensar em um ambiente de inovação, a gente ter 4, 5, 6, 7 ideias que a gente acha que são muito interessantes da gente tomar como iniciativa e a gente muitas vezes trazer esse ator externo, esse cliente, que pode ser tanto a sociedade como um todo, quanto também os pacientes, para dizer, ó, dentro dessas 6, 7 ideias que estão apresentadas aqui, qual é a que hoje mais lhe entrega valor? Qual é a que mais você entende como relevante? E esse tipo de interação ela é fundamental para que a gente consiga fazer inovação orientada ao cliente e é algo que a gente tem falado cada vez mais, né? Seja orientada ao cliente, seja orientada à sociedade, a gente no final das contas está fazendo um trabalho orientado a pessoas. Então a inovação, se ela não tiver de alguma maneira conversando com quem vai se beneficiar dela, ela está indo para uma direção onde a gente está apenas fazendo brincadeira com tecnologia ou alguma coisa que não, para mim, seja inovação. É preciso envolver, sabe? Claro, obrigada. É muito rico esse debate, né? A gente gostaria aqui no centro, hoje a gente tem equilibrado o como fazer isso durante a pandemia, que coloca um desafio de complicação na comunicação, né? Você trouxe até na sua fala, vou ressaltar alguns aspectos que entra em jogo e que põe em xeque a comunicação, né? A questão de dar o exemplo, a questão de mostrar, comunicar, apresentar propósito, né? Então, assim, temos alguns desafios peculiares da pandemia, né? Não estamos no primeiro mês, no segundo mês, já entendemos um pouco a situação, mas como que a gente faz isso também a longo prazo com o desgaste, né? Procuramos aqui aproveitar a oportunidade, porque do lado ruim já aconteceu, né? Mas a gente tem procurado aprender com essa experiência para sairmos e não ficarmos só nesse diálogo tão local. A gente tem expandido e feito trocas com instituições de outros lugares, assim, do Brasil e do mundo. E isso traz um choque de cultura, mas que eu vejo de uma maneira positiva, porque nos provoca, né? A gente sai da zona de conforto e repensa algumas coisas, tanto para valorizarmos o que temos, quanto para termos insights para outras abordagens que facilitam, enquanto uma resposta um pouco além do que estávamos vendo. O Éder mandou aqui uma pergunta, deixa eu ler. Calma aí, pronto. Qual a dificuldade mais encontrada em meio à cultura dos colaboradores e quais os mecanismos encontrados para melhorar? Eu vou passar primeiro para o Vitor falar de maneira geral e aí a gente fala depois como a OC. Legal. Então, Éder, até como eu tinha comentado lá durante parte da apresentação, o principal dificuldade encontrada é a ausência de suporte cultural para que aquilo aconteça. Então, quando a gente fala em ausência de suporte cultural, a gente pode estar até propondo alguma iniciativa, mas qual é o nível de espaço que as pessoas dentro daquela organização dão para que, não, eu preciso de 1 hora para fazer uma dinâmica de ideação. Eu preciso de 2 horas do meu time aqui para poder envolver todo mundo para fazer uma atividade de planejamento e a gente entender o que a gente quer com inovação. Qual a abertura que aquele ambiente dá para que você possa propor algo nesse sentido e aquelas pessoas muitas vezes possam tirar 2 horas da semana ou um dia da semana para poder fazer alguma atividade fora daquela atividade fim. Essa talvez seja uma das questões. A outra coisa que acontece, depende muito de em que instância que você está, muitas vezes um trabalho de cultura de inovação, quando a gente tem percebido, e eu falo aqui com um pouquinho de olhar de mercado, falar de cultura de inovação, ela entra muitas vezes depois de que várias iniciativas já aconteceram dentro da organização. Então, já tentaram fazer um trabalho com startups, já tentaram fazer um fundo de investimento, fazer interação, montar aqui um programa de design thinking, etc. E existe, talvez, pela ausência de uma visão estruturada de quais foram os resultados obtidos com aquilo ali, uma sensação de que inovação não funciona. Então, quando a gente começa a falar de cultura de inovação, a gente começa a ser confrontado justamente com mas já tentaram fazer várias coisas desse jeito aqui dentro e nunca deu certo. Por que vai dar certo dessa vez? Por que uma plataforma, uma tecnologia, alguma coisa nesse sentido vai mudar?
Então, os mecanismos enfrentados, quando a gente diz as formas de resolver, passam justamente por se aproximar de quem acredita, de quem tem confiança, de quem a gente pode trazer como um promotor, um embaixador daquilo ali. E, em segundo ponto, a gente tentar tornar numa visão horizontal, a gente tentar mostrar de uma visão mais horizontal que todo mundo pode e deve fazer parte, vai ter voz para aquilo. Mas acho que vale você citar um pouquinho aí do teu caso aí na OC também, né, Priscila? Vamos lá. Eu faço minhas essas palavras, concordo com tudo isso que você falou, Vitor. Já vivenciei muitas dessas coisas em outros projetos. Existe quando a gente fala de inovação, né, existem alguns posicionamentos estratégicos que são importantes que a instituição tome e de maneira consciente, né? Qual vai ser a minha abordagem, qual é o meu posicionamento estratégico, o que eu estou chamando de inovação, né? E esses são assuntos que, infelizmente, têm ficado em segundo plano, nem todo mundo aborda, todo mundo quer. Inovação é a palavra da moda, né? Sim, chama atenção, os resultados são ótimos, e existe até alguns problemas de questões práticas, e aí não só de grandes corporações, mesmo startup, das pessoas serem apaixonadas pela sua solução e não pelo problema, né? E aí depois elas ficam tentando encontrar um público-alvo, uma utilidade para uma solução, e isso acontece, né, em diversos níveis. E aí um dos problemas que você citou, as pessoas querem não conseguem provar o impacto ou o resultado, por mais bacana que tenha sido. Aqui do AOC, a gente tem uma situação que não é particular nossa, eu vou falar agora como hospital, que é o seguinte: os hospitais são instituições 24/7, né? Funciona todos os minutos do dia, todos os minutos do ano. Então, a gente tem diversas realidades dentro de um hospital. Realidades não só porque a equipe é diversa em suas formações, mas também porque tem quem trabalha de dia, tem quem trabalha de noite, quem trabalha de final de semana, as equipes não se encontram. E como que você lida com esse desafio como um todo? Como você tem uma cultura homogênea numa instituição de 3 mil colaboradores em turnos diferentes? A realidade do dia é uma, a realidade da noite é outra, né? Então, esse é um desafio de hospitais como um todo. Aqui eu entrei recentemente na OC, então a cultura, quando você acaba de entrar no lugar, ela é muito mais perceptível, né, do que quando você está inserido. E algumas coisas me chamaram bastante atenção, do perfil, tanto do discurso, né, do que está previsto nos valores, quanto ao que acontece na prática, em como fui acolhida pelas pessoas, e até a abordagem para os problemas, orientada para ter uma clareza mesmo de onde está o paciente, qual o benefício disso, o que eu quero de fato, não como que eu vou resolver e tudo mais. No nosso caso, o centro de inovação fica fora do hospital. Então, imagine, a gente fica num outro prédio, não muito longe. São 3 hospitais, na verdade, eu falo do hospital, mas na verdade nós temos 3 hospitais, né, para começar. Além dessa história do dia, noite, final de semana, né? Então, como que eu dou o exemplo? E digo não só eu inovação, porque na verdade, como eu disse, a inovação não acontece só no centro de inovação, né? Mas imagine o desafio para os gestores de se dar o exemplo, como que eu replico, como que eu multiplico e como que eu acolho, como que eu ouço, né? Então, o nosso desafio hoje está principalmente relacionado ao tamanho da nossa estrutura, tá? As 3 unidades, a característica dos horários de funcionamento. O centro de inovação tem procurado alternativas, então a plataforma ajuda nessa comunicação que não tem barreira física, a gente começou a ficar acessível e a fazer parte de todas as unidades. Os nossos projetos, a gente tem procurado também envolver diversas unidades e diversos turnos para trabalhar. Quando a gente faz uma apresentação de um conceito, a gente não fica só com a unidade que deu a ideia, a gente convida o par das outras unidades para participarem também. A gente tem procurado ser mais consciente disso, porque isso não vem de maneira automática. A gente teve que se cobrar e começar a prestar atenção nesses detalhes, tá? Foi a nossa forma de lidar com esse tipo de desafio, e também frequentarmos mais o hospital. E aí não é nem questão da gente multiplicar ou perpetuar a nossa cultura, é de bebermos dessa água diretamente da fonte. Então, precisamos frequentar mais. Essa semana a gente está de plantão no centro cirúrgico, de plantão mesmo. A equipe do laboratório do Healthcare Experience está lá com óculos de realidade virtual, discutindo com cirurgiões sobre as aplicações da realidade virtual aumentada na prática clínica, né? Lá no centro cirúrgico,
cirúrgico. A gente recebe quem tem condições de tempo e disponibilidade de vir no nosso centro de inovação, mas a gente percebeu que não adianta ficar esperando. A gente tem que estar junto, tem que conhecer, tem que estar lá perto, conhecer os processos, conhecer a realidade, saber o que é um plantão. Então, é esse tipo de ação que a gente tem feito para lidar com as nossas dificuldades. Então, contei um pouquinho do nosso desafio e das nossas alternativas. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu já estou vendo mensagem aqui de gente que está dando horário, está precisando sair, perguntando de gravação. Então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade aqui no chat. Eu vou convidar o Vitor para fazer suas palavras finais, então. Bem, então, eu acho que de maneira geral, Priscila, é isso. A cultura de inovação, como a gente tem visto, né? Falando agora com uma bagagem de quem tem acompanhado inovação no mercado brasileiro e há alguns anos já. Falar de cultura de inovação é algo que está tão recente quanto o próprio trabalho consolidado em si, embora as pessoas passem a perceber cada vez mais que a gente precisa reinverter e reorganizar, que a gente precisa desinverter e reorganizar essa ordem e como a gente fala e coloca a cultura de inovação dentro de um trabalho voltado a, de fato, fazer com que uma organização seja mais inovadora. Então, talvez uma das provocações que eu posso deixar aqui como palavras finais é: vamos tentar trazer cultura de inovação como um dos pontos de partida toda vez que vocês pensarem em alguma ação de inovação para a organização, porque não tem como começar e fazer um trabalho efetivo sem que as pessoas estejam conscientes daquela transformação que vai acontecer. Então, cultura de inovação, para mim, nada mais é do que isso. Ajudar as pessoas a transicionarem de um lugar e irem para o outro dentro de uma lógica onde todo mundo se sente parte daquela transformação. É isso. Muito obrigada, Victor, obrigada a todos que participaram. Eu já vi aqui pergunta se vai ter outros eventos abertos ao público externo, né? A gente tem alguns eventos voltados para o público interno dentro da nossa estratégia de intraempreendedorismo para desenvolver as ideias, mas também temos sim eventos públicos. Tem esse que é organizado internamente, tem outros em parcerias, enfim, é só acompanhar nas nossas redes sociais que vocês ficam sabendo sempre que tiver um desses eventos abertos. Fiquem à vontade para participar. Obrigada pela presença de todos e boa tarde.